E eu começo hoje já te perguntando, mãe, você que tá me escutando aí, mãe, você já se perguntou por que que você fala 1000 vezes a mesma coisa e o seu filho parece que não te ouve e não te escuta nunca? E aí, já se perguntou por que que ele nunca te escuta? Então, nos próximos minutos dessa live, eu vou te contar por que que tá acontecendo isso aí na sua casa. E o primeiro passo para você mudar isso. E se você tá aqui pela primeira vez e você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Dani Koschenborger, especialista em comunicação infantil, e eu te ajudo a educar os filhos sem precisar bater, sem precisar gritar e sem precisar colocar de castigo. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais essa live. E se você quiser ajudar alguma outra mãe ou alguém que você se importa, se você acha que esse conteúdo também é interessante para ela, é importante para ela, é só você compartilhar essa live, já curtir, já mandar o seu coraçãozinho aí, porque além de ser importante para a pessoa, também me ajuda a crescer e a ajudar cada vez mais mães, que é esse o meu objetivo, certo? Então já pega esse coração, esse aviãozinho aí e já compartilha a live. E entrando no nosso assunto de hoje, será que ficar falando, repetindo e dando um monte de ordens para o filho é o melhor caminho para a obediência? E se você foi criado em uma família padrão, foi isso que a gente aprendeu, não é verdade? A sociedade, ela é assim, né? Então, existe sempre alguém que manda e alguém que obedece. E aí, se a gente veio dessa educação, a gente acaba repetindo os mesmos padrões, né? E agindo de modo automático. Porque a gente não sabe o que fazer e não sabe o que colocar no lugar daquilo que a gente já conhece, não é verdade? E hoje eu tô aqui mais uma vez para te dar novas alternativas. E para que você tenha mais recursos ao invés de só mandar o tempo inteiro no seu filho. E aí a verdade é que o modo automático dos pais é dar ordem, né? Todo mundo, a gente acaba falando assim, filho, vai comer, tira essa roupa, vai tomar banho, né? Vai escovar os dentes, desliga essa televisão e desliga agora porque eu tô mandando. Para com isso, para de brigar com seu irmão, não é assim? Eu já falei 1000 vezes pra você, olha, se você não guardar os seus brinquedos agora, eu vou jogar tudo no lixo. Alguém já falou isso aí? Então, a gente fica dando ordem, né, o tempo inteiro, muita ordem o tempo inteiro. E vocês já pararam para pensar que nós não saímos dando ordem por aí para as outras pessoas, mas a gente dá ordem o tempo inteiro para as crianças. Já pararam para pensar nisso? Eu aposto que você já falou ou já pensou aquela frase, né? Meu Deus, eu já falei 1000 vezes e parece que meu filho não me escuta. E sabe por quê? Porque quando a gente dá muitas ordens para as crianças, é como se elas fechassem os ouvidos. Elas param de escutar. Porque você fala o tempo inteiro. Então, para ela já para de funcionar. Imagina aqui comigo o seu marido te dando ordem o tempo inteiro. Faz o almoço agora que eu tô com fome. Coloca essa roupa logo porque eu quero sair. Imagina seu marido falando assim com você. Ou então o seu chefe, né? Faz esse relatório agora. Eu preciso desse relatório agora, faz agora. Faz isso, faz aquilo. Imagina o seu chefe falando assim com você. Gente, imagina o seu chefe falando assim, ó, se você não desocupar a sua mesa agora, eu vou jogar tudo isso no lixo. Já pensou? O que ia acontecer? A gente fala isso para as crianças. Aí, assim, dá um desespero, né? Você fala assim, gente, se meu chefe falasse isso, o que ia acontecer? Jogasse tudo no lixo. Então, ninguém gosta de receber ordens, né? O tempo inteiro. As ordens, elas não convidam as pessoas a colaborarem, né? As ordens não
não convidam as pessoas a colaborarem, né? A agirem de uma forma positiva e que contribua para o bem da família. E além disso, as ordens elas podem ser muito desrespeitosas. Não é verdade? Então, se nós, mães, pais, adultos, os adultos em geral, né, se a gente manda o tempo inteiro, por que essa criança vai pensar em fazer sozinha? Hein? Por que ela vai pensar em fazer sozinha? Se o nosso automático é sempre mandar, o automático dela vai ser sempre vai ser nunca pensar em fazer por ela mesma. Ela vai sempre pensar, bom, eu vou esperar ser mandada para fazer. Porque ela tá esperando que a gente mande. Eu vou precisar ser mandada e aí ainda pode acontecer do contrário acontecer. Oi, para quem tá entrando, boa tarde. Então, a gente acaba falando, né? Mas todo dia eu falo a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa e ele não me ouve. Meu filho não me ouve. E a gente entra nesse ciclo que não convida as crianças a pensarem. E não convida elas a fazerem a parte que cabe a elas. Porque a gente está só mandando o tempo inteiro. Quando elas vão pensar? E aí uma mãe muito autoritária, né? Ela acaba até reprimindo o filho. Como sempre eu falo aqui, né? Eu sempre falo das mães porque meu público é mãe. Mas qualquer adulto, né? Então, quando a gente é muito autoritário, quando a gente coloca sempre ordens, dá sempre ordens, a gente acaba reprimindo o filho, né? E aí quando a gente dá essa ordem, o que a gente quer? A gente quer que a criança tenha uma obediência cega. E a gente não percebe. Então faz isso que eu tô te mandando e acabou. E aí, muitas vezes a gente se arrepende quando a gente acaba agindo dessa forma que é desrespeitosa, dessa forma autoritária, e aí vem aquela culpa, e a gente acaba repetindo, a gente acaba partindo para o outro extremo, né? Quando vem a culpa, que é se tornar permissivo demais. E as crianças, oi Maria, e as crianças elas ficam muito perdidas dentro desses extremos, né? Elas ficam sem entender quais são seus verdadeiros limites. Então, a obediência, segundo o próprio dicionário, né, é a subordinação da vontade a uma autoridade. Só eu que penso que essa palavra subordinação é forte? É muito pesada? Manda aí um coraçãozinho para eu saber que ser subordinado a alguém, sempre ser subordinado é uma palavra assim pesada. Manda aí um coraçãozinho para eu ver. E aqui vem aquela diferença, né? Que é o que eu trago para vocês, né? Como você pode escolher como é que você quer essa obediência do seu filho, né? Porque ser obediente é ser passivo, submisso, né? A uma outra pessoa que é dominante. Isso é ser obediente. Então, seja através do respeito e da admiração ou pelo medo, temor ou receio das possíveis consequências. Então, a gente pode escolher qual das obediências eu quero, por admiração, por respeito, ou por medo, por temor. Então, quando você desobedece esse dominador, que no caso é o adulto, o que a gente quer, né? E aí, será que é isso mesmo que a gente quer para nossa criança, para o nosso filho? Será que o que a gente quer de verdade é uma criança obediente, mas com medo, com temor? E por isso ela passa a se submeter ao dominador, que no caso aqui, como eu falo para mães, são os pais? Será que o que a gente quer é dominar essas crianças? Será que é o melhor que a gente pode oferecer para a formação delas? É sobre isso que eu quero convidar você a pensar, a se avaliar. É isso que eu quero? É isso que toca o meu coração de mãe? É isso que eu procuro? Oi, Letícia. É isso que eu procuro trazer para vocês aqui, né? É essa obediência por admiração, por cooperação. Ou seja, é aquela criança que confia tanto naquele adulto, que gosta tanto, que admira tanto aquele adulto, que tem uma relação tão boa com ele, que ele acaba seguindo o que aquele adulto diz. E então ele acaba se tornando obediente. É isso que eu trago para vocês. Mas, oi Shalom, mas não é uma obediência cega.
Porque aquela obediência que a criança não pode falar nada, que a criança não pode questionar, é uma obediência cega. E não é isso que eu trago para vocês, né? Então, é uma obediência que é uma obediência conquistada. Assim você pode trazer uma obediência com respeito, né? Por admiração. E é uma obediência que vem através da relação de colaboração, né? Que pode ser negociada, inclusive. Né? Isso mesmo, negociada. E aí, quando eu tenho a chance de negociar, de colocar também, quando a criança, né, no caso, mas também os adultos, quando a gente já tá adulto, quando a gente tem a chance de negociar, de colocar também o nosso ponto de vista, é quando eu não tô sendo cegamente obediente. Então, essa obediência cega, que só faz o que eu mando, ela adoece. Então, quando eu sou cegamente obediente, eu digo 100% de sim para outra pessoa e 100% de não para mim. E aí, não tem nenhum indivíduo, não tem corpo, não tem alma, não tem ninguém que resista. A gente adoece. A criança adoece. E aí, pensa você devendo 100% de obediência ao seu chefe. Ou 100% de obediência cega ao seu marido. Quando que você vai ser você? É terrível isso, né, gente? É terrível. E aí a criança, ela não pode pedir demissão do emprego de filho. Oi, Geise. A criança, ela não pode pedir demissão do emprego de filho. Então, o que sobra para a criança? Adoecer. Aí vem ansiedade, agressividade, vem depressão, obesidade, anorexia, baixa autoestima. E hoje em dia tem um alto grau de crianças tomando medicação, cada vez mais novas. E isso é muito sério, porque as crianças a gente está forçando as crianças a ter essa obediência cega. E isso vai perdurando para a vida inteira. Então, aqui o nosso ponto de atenção é conhecer a nossa criança. Ah, Dani, mas claro que eu conheço a minha criança, né? Será? Será que você conhece mesmo? Então é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente está ali convivendo no dia a dia com a nossa criança, mas a gente está perdendo tempo o dia inteiro só em comandos. E pouco a gente está convivendo, pouco a gente está observando. Parando para ver, de fato, quem é essa criança, quem é esse ser humano que está ali na nossa frente, que está crescendo, que está em formação, que está acontecendo ali diante da gente. E às vezes eu não estou percebendo, eu não estou vendo essa criança. E aí, quando eu pergunto para você assim, ó, você sabe quem é a sua criança? Do que ela gosta? Aí eu recebo muitas vezes respostas do tipo, eu sei mais ou menos como é a minha criança. Então, talvez a gente tomando consciência disso, né, e parando para observar de verdade, olhando com olhos de quem realmente quer ver, a gente vai perceber que tem muita informação nova sobre a nossa criança, sobre a criança de vocês, que a gente acaba não vendo. E aí, de fato, a gente vai perceber que talvez a gente conhecia muito menos do que deveria sobre aquela criança, sobre o próprio filho. Porque a criança, ela precisa ser livre e saber a parte boa dos limites. Eu não estou aqui dizendo que não tem que ter limites. A criança tem que ter limites, mas ela tem que saber a parte boa dos limites. E sim, tem uma parte boa dos limites. A parte boa é entender as fronteiras, né? Ensinar as crianças até onde elas podem ir. E dali pra frente, olha, aqui você já vai estar incomodando alguém. Aqui você já vai estar incomodando alguém. Então, a gente precisa aprender a dar ordem com liberdade. Porque no autoritarismo, a gente quer ordem sem liberdade. E aí, na permissividade, já é o contrário. A criança pode tudo, eu dou muita liberdade para a criança, e aí falta ordem e falta limite. Então, aqui pode acontecer que também o pai ser o autoritário e a mãe ser muito permissiva. Ou vice-versa, né? Então, o que a gente quer? É ter ordem com liberdade. É isso que a gente quer. E a gente precisa ter regras, a gente precisa ter os limites claros para a criança saber o que ela precisa fazer,
né? E esses limites e essas fronteiras, ela tem que seguir. Porque é dentro de casa que a gente começa a preparar os nossos filhos, preparar as crianças para ir para uma sociedade, para um trabalho que vai acontecer quando ela for adulta, para ir para o mundo. Então a gente precisa estabelecer os limites, mas do jeito certo. Porque os limites eles precisam existir. Então a gente precisa aprender a ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Firme porque você vai respeitar os seus limites como mãe, os seus valores, o que você acredita, e você vai passar isso para os seus filhos. E ser gentil com eles porque você vai respeitar essa pequena criança que é o seu filho. E qual que é o desafio dos adultos, né? Dos pais, que eu tô trazendo aqui para vocês hoje? É que primeiro é fazer as crianças nos escutarem, não é verdade? E o segundo é fazer com que elas considerem o que a gente está falando. Não é um desafio isso? E aí a principal causa das crianças não nos escutarem é porque a gente fala muito e o tempo todo. Esse é o principal problema. A gente fala demais. E aí o que acontece? Eles param de escutar. E aí nós mulheres, principalmente, né, a gente tem a tendência de falar demais. Então, mãe fala muito. Mãe dá palpite. Mãe se mete. Até onde não precisa. E aí, segundo um psiquiatra austríaco, que eu não vou saber falar o nome dele aqui, me desculpem os austríacos, mas eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Rudolf, não sei falar. Enfim, ele fala que falar muito é uma das piores coisas, das coisas mais ineficientes que a gente faz quando o assunto é educar os filhos. Não é falar que vai educar eles bem. O problema é que quando a gente fala muito, os nossos filhos, eles acabam não nos escutando. Oi, Evelyn. Eles acabam não nos escutando mais. E é como se eles colocassem um tampão nos ouvidos. Desliga aquela audição, sabe? E isso vai deixando a gente cada vez mais irritada. E aí, grande parte do que a gente fala é desnecessário. A gente traz uma grande quantidade de estresse pela quantidade de palavras que saem da nossa boca. Desnecessárias. Então, a gente fala, e os filhos falam junto com a gente, muitas vezes. E um fala em cima do outro, e um atropela o outro, e aquilo vira uma loucura, muitas vezes, né? Você fala, ele retruca, os dois falam ao mesmo tempo, um grita com o outro. E às vezes o que a gente quer, às vezes a gente quer falar tanto, né? Que a gente nem escuta o que a criança tem a dizer. Ah, tá bom, daqui a pouco eu escuto você. Daqui a pouco, e esse daqui a pouco talvez nunca chegue, né? E aí a gente fica naquela correria, naquele modo automático e acaba não ouvindo o que o filho tem a dizer. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de resolver algum problema que já vem persistindo há algum tempo e a gente acaba não percebendo pela correria de ficar o tempo todo falando e dando a nossa opinião e escutando pouco. Então a gente precisa falar menos e ouvir mais. Sabe aquela frase, meu filho não me ouve e eu não aguento mais ficar falando a mesma coisa? Então, mas você escuta o que o seu filho fala? Seja bem sincera aí comigo, manda aí nos comentários. Vocês têm escutado o que seu filho fala? Não é só escutar por escutar, escutar realmente, prestando atenção. Você está presente pro que ele tá te dizendo? Então, você para... Oi, Mariline. Você para escutar o seu filho falando? Eu tenho certeza que na maioria das vezes, a maioria de nós acaba não parando. E aí, quando o seu filho tenta falar, a gente fala assim, ah, tá bom, tá, para com isso, eu já sei isso, eu já sei aquilo outro. E aí não tem paciência, e a gente quer o quê? Impor o nosso jeito. E aí a gente nem ouve o que a criança tem para falar. E primeiro de tudo, para alguém escutar o que a gente quer que ele escute, ou seja, nossa criança, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar essa outra pessoa. A gente usa isso com os adultos, mas a gente não usa isso com as crianças. E aí,
Então com as crianças é a mesma coisa. Não tem como eles escutarem a gente se a gente não escuta eles. E qual que é o sentimento da criança nesse caso, né? Eu tô aqui me desgastando, tentando falar, tentando me expressar e falar, mostrar pra ela, pra esse adulto que tá me escutando, a mãe, e aí ela pensa assim, poxa, a minha mãe, ela não se importa com o que tem dentro de mim, ela não tá preocupada com o que eu sinto, ela não tá preocupada com o que eu penso, ela não quer saber a minha opinião. E aí a gente precisa começar a se perceber. O que me impede de ouvir o meu filho? Por que eu preciso falar o tempo inteiro sem parar? E hoje eu quero trazer aqui uma alternativa. Eu quero trazer aqui uma alternativa para você conseguir colocar limites sem precisar dar ordens o tempo inteiro. Certo? Então, aqui Oi, Suelson. Então aqui é o seguinte, né? Trocar as ordens por boas perguntas. Então as boas perguntas, elas nos ajudam a abrir um espaço emocional, interno e de escuta nas crianças. Elas levam as crianças a pensar e elas começam a perceber mais sobre elas mesmas e sobre as situações e sobre as próprias decisões delas. Então o que a gente precisa é aprender a construir e conduzir boas perguntas que vão trazer progresso emocional e intelectual na fase de crescimento que a nossa criança tá. Porque não adianta você fazer uma pergunta super complexas se a sua criança tem 2 anos, né? Então as perguntas, elas têm o poder de modificar os pontos de vista. Por exemplo, quando eu tô aqui fazendo perguntas para vocês, eu tô tentando modificar o ponto de vista de vocês. É isso que eu busco. Eu não posso falar se vocês vão me entender. Eu quero que vocês reflitam. E é isso que eu quero que vocês façam também com filhos de vocês. Então, as boas perguntas, elas modificam o nosso ponto de vista. E pode modificar das crianças também. E faz a criança acreditar mais nelas mesmas. Né? Leva elas a pensar, a tirar novas conclusões, a agir diferente. Entendem que as boas perguntas, elas podem modificar a vida das pessoas? Então, ao invés de você falar o tempo todo, filho, vai pôr logo seu pijama. Troque. Faça a pergunta. Filho, já tá escuro. O que a gente faz quando fica de noite? A gente coloca o pijama e dorme. Muito bem. Então vamos lá colocar o pijama? Pergunta pra ele. Deixa ele buscar dentro da própria mente. O que acontece? E aí, do mesmo jeito, você pode fazer com outras situações do dia, né? Você pode perguntar pra ele assim, né? Como você poderia resolver esse problema com seu irmão? Qual o seu plano para fazer o dever de casa, já que você precisa entregar ele amanhã? Ao invés de mandar, vai fazer o dever de casa. Pergunta para ele, qual que é o seu plano? Você tem que entregar o dever amanhã, né? O que você vai, quando você pretende fazer? Filho, o que a gente tem que fazer depois que a gente come? Deixa ele pensar. O que a gente precisa fazer quando a gente termina de brincar? Qual que é o nosso combinado quando termina o seu jogo? Qual que é o nosso combinado? O que a gente combinou antes? Em vez de você mandar, pergunte. Filho, o que a gente tem que fazer antes de dormir? Eu preciso escovar os dentes, né, mãe? É verdade. E o que acontece se você não escovar os dentes? Vai dar cárie. É verdade, vai dar cárie. E o que é a cárie? Como é a cárie? O que a cárie faz com seu dente? Então faça perguntas e deixe o seu filho pensar. O que ele tem que fazer? Deixa ele pensar, deixa ele descobrir qual que é a próxima atividade na lista de rotina de vocês. Então, se na sua casa não existe rotina, comece a colocar rotina. Hora de dormir, hora de se alimentar. Essa rotina ela vai facilitar o seu dia e vai deixar a sua família mais organizada e as crianças mais tranquilas. Se uma criança sabe o que vai acontecer todas as vezes depois que ela termina de brincar, vai diminuir a sua briga para guardar os brinquedos. Rotina, gente, é ótimo. Foi a gente que colocou esse peso pejorativo na palavra, vocês sabiam disso?
Porque pensa assim, ó, pensa comigo aqui. Se eu digo pra você assim, ó, a minha rotina, o meu normal, o que acontece todos os dias na minha vida é ser feliz. Isso não é bom? E se eu digo assim, ó, a minha rotina é ter refeições tranquilas. A minha rotina é ter uma maternidade leve. Então, rotina é ótimo. Vai depender do que você faz da sua rotina, do que você faz da sua vida. Já pararam pra pensar? A gente que colocou esse peso pejorativo na palavra rotina. Se a sua rotina é uma rotina ruim, vai ser muito ruim mesmo. Agora, se a sua rotina é uma rotina boa, vai ser excelente. Então, troque ordens, mandar o tempo inteiro, por perguntas. E vocês vão perceber que essas perguntas, são perguntas respeitosas, convidam o seu filho à reflexão, à colaboração. Vocês vão ver o quanto seus filhos vão colaborar mais, porque eles mesmos encontraram a resposta. Então comece ouvindo mais e falando menos. E aí quando você falar, fala de uma forma assertiva, né? Com calma, com equilíbrio. Faça uma pergunta para focar na solução. Se você faz uma pergunta, quando que você vai fazer o seu dever? Eu não aguento mais. Pronto. Já acabou com a vontade do seu filho de fazer o dever. Já começou a briga. Então faça uma pergunta focando na solução. E aí você usa um tom de voz gentil para se comunicar com ele. E observe o ambiente, né? Primeiro se conecta com seu filho. Tenha amor por ele antes de você procurar corrigir. Senão é punição. Oi, Maiana. Senão é punição. Então escute o que o seu filho tem a dizer. Sem pressa, sem julgamento. E você vai ver, né, como as coisas vão modificar. Então hoje, o que eu quero trazer para vocês é: oi, Márcia, nada de ordens. Vamos fazer esse exercício prático hoje. Tente não dar nenhuma ordem para o seu filho hoje. Troque as ordens que você ia dar por perguntas, por boas perguntas. E dessa forma, você vai ver o quanto você vai desenvolver a capacidade no seu filho de saber o que ele precisa fazer sem você precisar mandar. Isso é um sonho, né? Se ele refletir e encontrar a própria resposta, você não mandou. Foi ele que pensou naquilo. Isso é um sonho. Ele saber o que ele precisa fazer sem precisar você mandar. E as boas perguntas fazem isso. Então, o que sai da nossa boca, por isso que a gente tem que falar menos. A gente tem que procurar o seguinte: o que sai da nossa boca tem que fazer sentido. Tem que ser bom. Tem que ser positivo. Tem que ser construtivo, né? Tem que ser focado em construir habilidades de vida nos nossos filhos, nas nossas crianças. Então, só o fato da gente falar pouco e um tom de voz gentil já será suficiente, né? Para deixar o nosso ambiente mais harmonioso, o nosso lar mais harmonioso. E agora, para finalizar, se você sentir vontade demais de começar a dar ordem e controlar tudo, para um pouco, respira e começa novamente. Esse era o recado que eu tinha para falar para vocês hoje, né? E me contem aí, vocês falam demais? Têm falado demais? Têm dado ordens demais? Como é que tem sido para vocês? E como é que tem sido, qual que é a resposta do filho de vocês a esse tanto de ordens que vocês têm dado? Quando a gente fala pouco, a gente é assertivo. A gente precisa falar uma vez e com aquela uma vez pode ter a solução. Não é falar um monte de vezes que vai funcionar. Vocês entendem? E aí, como é que tem sido a ordem aí de vocês? Tem dado muitas ordens, falado muito? Cansei de falar demais. Às vezes eu fico em silêncio. Exatamente. Às vezes o silêncio é muito engraçado, porque... Vou até chegar um pouquinho mais pra trás pra melhorar a câmera. É engraçado que quando eu tava dando aula, eu tinha um combinado com os meus alunos. Pra quem não sabe, eu era professora de educação física. Primeiro comecei com psicomotricidade, depois educação física mesmo, jogos, né? E aí eu tinha um combinado com os meus alunos que eles ficassem em uma linha lá específica. Ó, gente, quando eu começar, eu vou falar aqui dessa linha específica. E aí, como eu já tinha feito esse combinado, eu não precisava falar. Os meninos, às vezes, desciam na minha frente, porque as salas de aula eram em cima. Os meninos desciam na minha frente. Eu não precisava dizer pra eles, fiquem na linha. Eu disse uma vez. Gente, onde vocês têm que ficar? Na linha. Aí eles iam e ficavam na linha. Aí, às vezes,
E aí eu falava, depois que vocês ficarem na linha lá, eu vou começar a fazer a chamada, conversar com vocês, explicar as atividades. E aí, era muito engraçado, porque eu falava pra eles assim, olha, gente, eu vou começar aqui a falar. Às vezes, eu começava a falar alguma coisa, eles começavam a fazer bagunça, vamos dizer assim. E aí, o que eu fazia? Parava. Ficava em silêncio. E esperava. Daqui a pouco, um percebia, falava, a professora quer falar, a professora quer falar. Eles começavam a se cutucar. A professora quer falar. E eu não tinha falado uma palavra, simplesmente estava quieta. Só observando. Aí eles paravam. Então, nem sempre falar é a melhor coisa. Eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Que quando eles iam pra linha, eles tinham que me escutar, que era como eu ia dar as orientações pra aula. Era onde eu ia dar as orientações pra aula. Então, o que eles faziam? Esperavam. E aí, eu esperava eles pararem. Quando eles paravam, eu ia lá e dava os comandos. Então, quando você tem essa comunicação assertiva, você tem muito menos dificuldade em conseguir a obediência. Falar o tempo inteiro é uma coisa ineficiente. Vocês entendem? Entendem isso? Então, procura. Hoje o que eu quero deixar aqui pra vocês é que nem sempre dar ordens é a melhor coisa. Procure boas perguntas e faça o seu filho refletir. Qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Se eu já sei tá na hora de comer, aí é só você perguntar. Ele tá lá assistindo o desenho. Filho, agora já tá próximo da hora do almoço. O que a gente precisa fazer? O que a gente faz? A gente come aqui na televisão ou a gente come lá na sala? Aí você tem que pensar, né? Se você sempre dá comida pra ele na televisão, não vai dar certo. Então essas coisas todas têm que ser pensadas antes. Não é verdade, gente? Era isso, então, o recado de hoje. Troque as ordens por boas perguntas e deixe o seu filho refletir sobre qual é o próximo passo que ele mesmo vai dar. E você vai ver como você não precisa mandar. Mandar não é o melhor caminho. Você fazer com que o seu filho... O melhor caminho é você fazer com que o seu filho saiba, com que ele mesmo ache a resposta dele. Certo, gente? Então, até a próxima. Quem ainda não se inscreveu na aula do dia 10, vai ser às 8 da noite, não vai ser às 12h12 como a gente sempre faz. Então, o link tá lá na bio, é só clicar. Se quiser, pode me mandar um inbox também lá, comentando eu quero, que eu mando pra vocês o link. Certo, gente? Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!